trabalhar isso em mim, porque o meu lado colérico junto com o melancólico, se eu falo uma palavra errada, se eu faço uma coisa errada, eu me torturo. É tortura. Durante dias, e eu estou trabalhando isso. Tá? É uma coisa que eu tenho que trabalhar para eu melhorar. Porque quando eu estou me torturando, eu estou deixando de melhorar no que eu preciso melhorar. É bom que a gente reconheça que errou, pede perdão a Deus. Se errou com alguém, vai até a pessoa, peça perdão à pessoa e vida que segue. Amanhã, eu costumo dizer assim, eu cometo um erro e dificilmente eu repito o mesmo erro. Tem aquele ditado, cometeu erro uma vez é humano, errar o mesmo erro é burrice. Eu sou assim, dificilmente pode acontecer. Eu erro a mesma coisa 2 vezes. Mesmo que eu errei lá atrás, há muitos anos, eu disse, já errei isso, não vou errar de novo, não. Então, cuidado. Se policie. Às vezes, eu vou usar o meu exemplo, porque às vezes eu tenho que me segurar, não para ser aquela pessoa da paz, né? Pessoa colérica, pessoa que gosta de tudo certo, pessoa que gosta de tudo muito justo, muito verdadeiro. Aí ela tem que se policiar. Porque às vezes, isso que eu acabei de falar, eu não estou falando só para você. A espada corta de 2 lados. Estou falando porque às vezes eu tenho que me segurar para não dar, sabe, a resposta que vai entristecer ao Espírito Santo. Primeiro, depois vai entristecer o meu irmão, o meu próximo. Porque como que a gente vai frutificar na vida de alguém, dar bom fruto que permaneça, se a gente jogar lixo? O adubo não é lixo. Lixo é lixo. É verdade. Desculpa, mas o Espírito Santo está fluindo, eu não sei o que nós precisamos, mas ele sabe. Amém. Verdade. Adubo é adubo. Lixo é lixo. Amém. O que a gente está... Com quem a gente está trabalhando a terra? Com adubo ou com lixo? Faz toda a diferença. A composteira, eu entendo um pouquinho disso, eu já fiz um projeto de horta na escola. A composteira, você pode botar lixo, Rogério? Você que entende um pouquinho, pastor? Não. A gente não pode botar Só lixo. orgânico. Mas não é considerado. Não, mas só o resto de comida. Agora o lixo, ele cria o nome é chorume. É isso aí. É isso aí. Fede pra caramba. Que fede, E solta gases. dá bicho, E faz mal pelo gás pessoal. e faz mal para o ar. Tem que ter lugar apropriado. E a terra onde são considerados lixões, você já viu nascer alguma coisa lá? Nos lixões não. Porque se lixo fosse adubo, os lixões seriam uma floresta. É verdade. A única coisa que a gente vê sobre os lixões é urubu sobrevoando. Porque tem carne do céu. Então, cuidado. Você está preparando a terra com adubo ou com lixo? A sua palavra, o que sai da sua boca, tem sido adubo para as vidas ou tem sido lixo? Você está trabalhando a terra para que a semente seja germinada, floresça, torne-se uma árvore de fruto,
Ou você está só fazendo um montulho de lixos que só vai ter urubu sobrevoando? Vamos estar em pé. Eu termino essa palavra dizendo assim: o Senhor te escolheu. Você é escolhido, escolhida. Ele quer que você dê bons frutos, que o seu fruto permaneça. E ele completa, no finalzinho do versículo, diz assim: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você sabe o que é isso? É você ter uma intimidade com o Pai. Eu me sinto muita vontade de falar sobre pai, mãe, porque eu fui agraciada. Eu ontem, como eu falei, estive no congresso de mulheres, no congresso anterior que a gente teve de mulheres, eu vi tantas vezes sendo falado da família, né? Do pai, da mãe, e principalmente do pai. A maioria dos pais das palestrantes, a maioria delas tiveram dificuldade com os pais e tiveram que encontrar em Deus a paternidade e tinham dificuldade de se relacionar com Deus, até que foi feita uma cura na alma para entender esse pai que a palavra fala. E eu fico, às vezes, quando eu ouço falar da infância, eu fico assim, depois do termo que não sei se é apropriado, mas envergonhada. Eu fico assim, gente, eu tive uma infância maravilhosa. Glória a Deus. Maravilhosa. Eu tive um pai, eu tive uma mãe, eu tive uma família estruturada, maravilhosa. Aleluia. E eu sou grata a Deus, porque muitas vezes eu fui ingrata, eu não agradeci. E quando eu comecei a ver, sabe, essas pessoas falando da infância, o que elas viveram, eu falei assim, gente, foi um presente. Eu fiquei ontem até assim, quando assim, uma das palestrantes que falou sobre cura, né, no corpo, alma e espírito, ela falou assim, você que teve um pai assim, assim, assado, você que foi abusado, você que foi... Eu falei assim, meu Deus, que vergonha, porque muitas pessoas consideravam underline, mas eu falo, não é para mim isso, nada do que tem sido dito aqui. Aí eu falei assim, Deus, quando eu reconheci que eu classifiquei uma vez, eu falei assim, meu pai é chato, porque meu pai chegou do trabalho, largou as bolsas dele de trabalho, um trabalho pesado. Meu pai trabalhava duro, saía de madrugada de casa, trabalhava na feira, ia lá atravessava a ponte para ir lá comprar peixe no mercado São Sebastião, em Niterói, voltava. E quando ele teve um carro, São Pedro, tinha carro, tudo bem, ele não estava no carro de tabuleiro de peixe, mas ele já foi de ônibus e com bolsas bem resistentes que ele mandava fazer para carregar. E nunca me faltou nada. Aleluia. E eu disse um dia que meu pai era chato, eu disse assim, meu pai é chato, não falei, eu oralizei isso, mas pensei, porque meu pai chegou do trabalho, deixou as bolsas do trabalho e veio, você está bem? Aí falou para minha mãe, imagina, tem certeza que a gente não tem que levar ela no médico? Meu pai pegava numa clínica, médico particular, porque fora Getúlio Vargas, numa questão de emergência, e quando esse médico da clínica não era o suficiente, porque era clínica particular, ele pagava um médico caro, que só atendia gente com dinheiro. Um pai, minha mãe vocês conheceram, meu pai não.
né? Mas a minha mãe me conviveu, não preciso nem dizer, porque quem conviveu com a minha mãe sabe a pessoa maravilhosa que ela era. Mas o meu pai gostava de relógios, canetas, e eu puxei um pouquinho isso dele, e ele comprava um relógio para ele, um relógio para mim, uma caneta para ele, uma caneta. Nós tínhamos coleções. Glória a Deus. Entendeu? Então, assim, eu nunca tive dificuldade de relacionamento com Deus, porque eu tive. Se a estrutura é a familiar, eu tive essa estrutura. Se o Deus, eu sempre vi Deus Pai como aquele meu pai. Eu olhava para o Jorge e via o pai que ele foi para mim. Mas você que teve esse problema de pai, Jesus diz assim: eu divido o meu pai com você. Você está entendendo? Porque era só ele. Mas eu divido o meu pai com você. E para dividir o meu pai com você, eu obedeci a ele. Eu fiz um sacrifício, estamos diante da memória do sacrifício, o pão e o vinho. Esse pão que foi partido, aí eu vou dizer, foi moído por vós. Esse sangue que foi derramado por você. Porque eu fui um filho obediente e me entreguei. Tudo que você pediu a Ele, em meu nome Ele te dá. Ele não te dá porque você é bom, porque você é perfeito. Ele te dá porque o Filho unigênito, hoje primogênito, foi perfeito. Amém. E obedeceu. E morreu. E morte de cruz. Eu amo essa parte. Ele morreu e foi morte de cruz. Por quê? Foi a pior morte. Ele, sendo perfeito, se entregou como o pior no meu e no seu lugar. E hoje você tem direito de reclamar de quê? A única coisa que você tem que reconhecer é que, como filho, você tem acesso ao Pai. Se livre de tudo aquilo que te impeça. Sabe, é tão pouco. Se livre de tudo aquilo que te impede hoje de ser esse filho que frutifica, de ser esse filho que obedece, de ser esse filho que tem intimidade com o Pai, de ser esse filho que pode usar o nome do seu irmão mais velho, Jesus, e dizer assim: eu estou pedindo em nome dele. E quando o pai fala assim, ele está pedindo no nome do meu filho amado, em quem eu me regozijo e comprazo, do filho que eu não posso negar nada, do filho que se entregou. Então, você está precisando, eu te dou. Isso é graça. Receba a graça. Aleluia. A graça não só para a salvação, mas a graça para te dar tudo que você precisa.